Deuteronômio capítulo 4, versículo 9 diz assim: Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparte no teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. E oremos. Pai amado Deus querido, obrigado agora pela tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe a leitura dela, que o Senhor abençoe a pregação dela agora, e também abençoe o nosso ouvir. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar-nos então. Esta manhã estamos aqui de volta ao nosso estudo do tema A Linguagem do Amor. A Linguagem do Amor. E nós temos um pulinho lá no Velho Testamento, falando aqui sobre o livro de Deuteronômio. E nós temos visto a importância da linguagem para o homem. Nós temos visto a importância da comunicação. Sem comunicação, sociedade desintegra-se. Sem comunicação, relacionamentos não florescem, pelo contrário, eles morrem. Inclusive, um grande problema hoje em dia com relacionamentos é justamente uma falha, uma quebra, um problema na comunicação. Isso vale entre amigos, pais e filhos, marido e esposa, enfim. A falta da comunicação, um problema com a linguagem usada, é de grande problema. Então nós vimos aqui até agora que Deus ele quer se comunicar conosco. Deus tem um desejo, Deus tem um alvo de se comunicar com o ser humano, e nós vimos como é que ele se comunica, e nós vimos também como é que ele não se comunica, e nós vimos também como ele se comunicou, mas não se comunica mais. E isso também é importante saber, para a gente não cair em comunicação falsa, digamos assim. E Deus se preocupou com essa questão de comunicação falsa. Como nós vimos, Deus ele estabeleceu algumas regras. Por exemplo, ele fala lá no Velho Testamento que o profeta que profetizar e não vier a se concretizar o que ele profetizou, o que acontece com o profeta? Ele deve ser morto. No Novo Testamento nós temos dizendo que quando alguém fala numa língua estrangeira, deve haver um intérprete. E se não houver, ele deve o quê? Calar a boquinha e ficar quieto, sentado. É assim que a Bíblia fala. Então existe esse problema de ter uma comunicação falsa, ou alguém usurpar dessa comunicação, e Deus estabeleceu alguns critérios justamente para se guardar, salvaguardar desses problemas, e nós devemos fazer o mesmo. Então, o que nós vamos ver hoje, outro aspecto da linguagem do amor, nós vamos falar sobre os que não foram ensinados. Os que não foram ensinados. Semana passada eu mencionei isso rapidamente, eu quero aprofundar mais um pouquinho. Semana passada nós vimos o fato que, se você fala uma linguagem, seja ela o que for, inglês, francês, nós vamos aprender essa língua de duas formas. Ou nós vamos para uma escola de línguas, né? Nós vamos para, eu não vou aqui, como não estou ganhando royalties, eu não vou mencionar várias escolas de línguas que eu poderia mencionar, mas você pode ir para uma dessas escolas, ou você aprende em casa. Todo mundo pergunta qual a sua língua natal, a língua que você aprendeu primeiro. Essa língua geralmente sempre é aquela língua que você fala em casa, que seus pais falaram em casa. Então, aqui no Brasil, os pais falam português dentro de casa, então a criança vai crescer e vai começar a falar o quê? Em português, nada mais natural, nada mais normal. Aí depois a criança cresce e ela quer se aprofundar mais, os pais gastam uma nota preta para botar elas numa escola de inglês, e elas vão lá e estudam, mas elas vão para uma escola de inglês, para quê? Para aprender aquela linguagem, aprender aquele idioma. Então uma linguagem ela precisa ser aprendida, ou em casa, ou fora de casa. Igualmente estamos falando aqui sobre a linguagem do amor. Ninguém nasce sabendo falar idioma nenhum, ninguém nasce sabendo falar português, ou inglês, ou francês, ou japonês. Igualmente, ninguém nasce sabendo falar a linguagem do amor. Você vê uma criança quando nasce, recém-nascido, ele pode ser muito bonitinho, muito lindo, muito fofinho, a cara do pai, a cara da mãe, a cara do avô, cara de sapo, sei lá. Mas uma coisa, aquela criança não sabe falar, que é a linguagem do amor. Uma criança recém-nascida, e por muito tempo depois disso, ela não sabe falar a linguagem do amor. E por muito tempo, a criança não entende a linguagem do amor. A criança, por exemplo, quer saber de quê? Eu quero comer, quero dormir, ou que troque a fralda. O resto não me interessa. Não me interessa que mamãe tem que acordar às 2, 3, 4 horas da manhã e ela não dormiu. Não interessa que o coitado do pai precisa aturar tudo isso, né? Que ele dormiu tarde, tem que acordar cedo para trabalhar.
Ele não sabe, a criança não aprecia. Por quê? Porque ela não sabe falar a linguagem do amor. Ela não compreende a linguagem do amor. Para a criança, tanto faz como tanto fez, quem vai dar de comer para ela, quem vai botar no berço, ela está nem aí se é a mãe, se é o pai, se é um chimpanzé, ela está nem aí. A criança, quando é pequenininha, eu sei que depois que cresce, ela distingue entre o chimpanzé e o pai, eu entendo. Mas entenda, a criança, quando tem 2, 3, 4 meses, ela está nem aí, ela está com fome. Se botar uma coisa na boca dela e sair leite, tá bom. Não interessa quem é. Ali pode ser a mãe, pode ser... Não interessa, não vem ao caso. Por quê? Porque ela não sabe falar a linguagem do amor. Então ela não compreende e ela não faz. Ela não vai dizer assim, bom, eu estou com vontade danada de mamar, mas sabe uma coisa? Eu acordei a mamãe faz 3 horas atrás, eu vou dar um tempinho para descansar um pouquinho. Eu vou dar um tempinho porque eu sei que ela está cansada. Ela é muito tarefada, ela está nem aí. Ela vai botar o berro no meio do mundo, querendo saber que oração, se está cansado, não está cansado, está culpado, não está. Por quê? Porque a criança não fala a linguagem do amor. E aqui nós lemos em Deuteronômio 4:9, o nosso texto, que diz o seguinte: então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então, o que nós vamos ver hoje sobre a linguagem do amor é que existem aqueles que não foram ensinados. Existem aqueles que nunca aprenderam a falar ou compreender, nunca aprenderam a ser influentes nessa linguagem, a linguagem do amor, que é muito importante, porque essa é a linguagem. Deus usa a linguagem do amor para se comunicar com a humanidade. Ele usa a linguagem do amor para falar com o mundo. E se a gente não entende e compreende a linguagem do amor, nós vamos ter um problema de comunicação com Deus. E como eu falei no início, a falta de comunicação em qualquer relacionamento, seja ele qual for, vai acarretar problemas. Pode ser falta de comunicação com amigos, pastor e membro de igreja, marido e mulher, pai e mãe, qualquer relacionamento. Quando tem um problema na linguagem, você vai ter problemas. E então, se uma criança, se um ser humano não aprende a falar e compreender a linguagem do amor, ele vai ter problemas com quem? Com Deus. E se ele tem problemas com Deus, aqueles problemas com Deus vão refletir às demais pessoas. Entenda isso, alguém que tem problemas com as demais pessoas, marido que tem problema com a esposa com o marido, o filho com o pai com o filho, o irmão com os outros irmãos, o problema principal, a raiz do problema, é um problema com Deus. Todo problema interhumano é primeiramente um problema com Deus. Se alguém está tudo a par com Deus, está tudo em dia com Deus, está de bem com Deus, vai ser muito mais fácil você estar em dia e em harmonia com as pessoas ao seu lado. Você pode ver, qualquer problema que existe em qualquer relacionamento, você pode traçar o problema de volta a um problema no relacionamento com Deus. E se você não fala a linguagem do amor, você vai ter problemas. Então, podemos dizer, de forma bem ampla e até que meio audaciosa, que pessoas que não aprenderam a falar a linguagem do amor estão fadadas a terem problemas com Deus e com as pessoas que o cercam. E isso é muito, muito verdade. Então, nós lemos aqui que é uma responsabilidade dos pais e também dos avós. O versículo 9 de Deuteronômio 4 termina assim: farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então aqui tem uma responsabilidade dos pais e dos avós também. Para quê? Para fazer saber essas coisas aqui. Tá? Então é importante a gente saber isso. Agora, para a gente poder ensinar qualquer coisa, é preciso que a gente saiba. Eu só posso ensinar para você alguma coisa que eu conheço. Eu não posso ensinar uma coisa para você que eu não conheço. Você não pode ensinar inglês numa escola se você não fala inglês. E eu sei que existe muitos professores de inglês que não falam inglês. Aí eu pergunto, os alunos falam inglês? Não, por quê? Porque o professor não sabe fazer. Então não sai daquela, the book is on the table, the book is under the table, e pronto. Aí todo mundo sabe onde é que está o bendito livro, mas o livro não sai de cima, de baixo, do lado da mesa, e o mundo morre nisso. Por quê? Porque o professor não sabe falar inglês. Nada contra os professores, mas você precisa saber para poder ensinar. E é isso que a gente vê aqui, essa coisa óbvia. No versículo 9 fala, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Aí diz o quê? Que não te esqueças daquelas coisas que os seus olhos têm visto. Se os pais e os avós são responsáveis para ensinar os filhos, mostrar aos filhos aquelas coisas, eles têm que ter visto algo. E a visão é uma das portas da mente, você tem que saber. Aqui fala, não te esqueças. Para você esquecer de alguma coisa, você tem que primeiro
ter sabido, ou estar sabendo, ou ter experimentado aquela coisa. Você não pode esquecer de algo que não aconteceu. Você não pode se esquecer de algo que você nunca soube. Então aqui está dizendo, não te esqueças. Então é importante que os pais, e vamos aqui incluir também os avós, é importante que eles tenham essa experiência, essa vivência, que eles tenham essa bagagem, essas coisas que não devem esquecer. Coisas que os teus olhos têm visto. Que coisas são essas? Bom, são coisas que Deus tem proporcionado na vida dos pais e dos avós. Coisas que eles têm experimentado, provado, que eles estão sabendo. Então nós não devemos esquecer dessas coisas. Coisas que nós vimos Deus fazer em nossa vida e também na vida de outras pessoas. Nós podemos aprender com a experiência positiva ou negativa das outras pessoas. Então nós não devemos esquecer essas coisas que nós temos visto em nossas vidas, na vida dos outros, mas devemos não esquecer e devemos propagá-las. Pais, mães, avós, avós. Por quê? Porque isso é nossa responsabilidade. A pergunta, nós estamos fazendo isso, nós que somos pais e mães e avós e avós? Nós que vamos ser pais e mães, avós e avós. Nós temos uma responsabilidade de propagar. De a gente conviver, experimentar essas coisas, vivenciar essas coisas, nos enchermos dessas coisas, aprendermos com essas coisas e depois passar adiante. Agora Deus sabe que tem um perigo. Deus sabe que o perigo, como ele fala aqui, não te esqueças. Ele fala aqui mais adiante, não se apartem do teu coração. Se esquecer, apartar do coração, é o quê? É você deixar aquilo de lado, é você tirar daquilo de mente, tirar do coração. Pode ser negligência, pode ser esquecimento. Interessante quando a gente, às vezes, esquece do que Deus tem feito para a gente na nossa vida. A gente busca alguma coisa e Deus opera, a gente é grato por uns 3 milissegundos e depois a gente esquece daquilo. Por isso que é bom na oração a gente fazer uma lista, no tempo devocional, é bom a gente sempre se lembrar das coisas que Deus fez. Se você olhar o Velho Testamento, o livro de Provérbios, o livro de Salmos, os próprios profetas, você vai ver vez após vez, como o povo se lembrava. Lembrava de como Deus tirou eles do Egito, como Deus abriu o mar vermelho, como Deus alimentou e deu água para eles, como Deus abriu a terra prometida e venceu os inimigos, derrubou a muralha de Jericó. E vai. O quê? Lembrando constantemente. Para quê? Para que não te aparte do teu coração. Porque uma vez que aquilo sai do coração e a gente se esquece, morreu ali. Se a gente está esquecendo, nós não vamos fazer os nossos filhos e nossos netos saber. E ali morre a coisa. O cristianismo está sempre uma geração de ser completamente extinto e erradicado da face da terra. Uma geração, é só o que falta. E nós estamos vendo ao redor do mundo que nós conhecemos, o mundo ocidental, Europa, Estados Unidos. Europa já era, entenda. Europa não é mais um continente cristão. É um grande vácuo espiritual que está sendo preenchido atualmente pelos muçulmanos. Por quê? Porque tem um vazio ali. É um vazio. Não vou entrar em detalhes, é um vazio espiritual, é um vazio moral. Estados Unidos, a vaca já está com o pé no brejo. E o Brasil igualmente. Agora, por quê? Porque justamente se esqueceram, se apartou do coração as coisas que as pessoas têm visto, e os pais e as mães não têm passado adiante isso para os seus filhos. A Bíblia fala aqui, começa o versículo 9, então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma. Como é que alguém chega ao ponto de se esquecer dessas coisas? Guarda-te a ti mesmo. O que é isso? Olhe como você vive. Olhe como é que é o seu dia a dia. Olha como você está vivendo a sua vida. Guarda-te. E continua, guarda bem a tua alma. Então está falando, olhe bem a sua espiritualidade. Como é que você guarda a tua alma? Você guarda a sua alma se protegendo, se separando das coisas erradas. Você guarda a sua alma lendo a palavra, ouvindo a pregação e praticando. Praticando, sabe? Guardar a alma não é algo teórico, é algo prático. Por isso que fala, guarda-te a ti mesmo. Olha como você procede. Veja as coisas que você está fazendo, as coisas que você não está fazendo, as coisas que você está absorvendo do mundo. Guarda a tua alma, guarda a ti mesmo. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai se esquecer e essas coisas vão se apartar do vosso coração e você não vai passar para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E vai haver, o que está havendo já, um enfraquecimento, um esfriamento da palavra de Deus, a operação de Deus. E quando isso acontece, nunca existe um vazio, torna-se um vácuo que é preenchido por doutrinas erradas, falsas religiões, seitas. É o que mais tem no mundo hoje. Falsa religião e seita. E coisas pseudo-cristãs. Por quê? Porque tem um vazio. Porque não está sendo passado adiante, não está sendo propagado estas coisas. Isso vem devido a ações e pensamentos
que nós devemos guardar. Guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma. Então, os que não foram ensinados porque os seus ensinadores, ou aqueles que deveriam estar ensinando, não ensinaram. Por quê? Porque esqueceram ou apartou-se do seu coração. E quando a parte sai do nosso coração e sai da nossa mente, e a gente não passa aquilo adiante, nós começamos a ter uma geração que não fala, não entende, não compreende a linguagem do amor. E é uma geração que vai ter problemas em relacionamento com Deus, porque eles não estão entendendo, compreendendo o que Deus está falando ou fazendo na vida deles, e consequentemente vai gerar problemas ao redor da família, da sociedade e da nação. E hoje você vê a situação das famílias no mundo. Vamos falar sobre o Brasil. Você vê os problemas das famílias, como está falida a família no Brasil, como as igrejas estão falidas, como a sociedade está falida, como existe um vácuo. Gente, hoje em dia você vai para a escola, você não aprende mais matemática, história, geografia, português, literatura. Não. Está acontecendo que nas escolas, os professores que por suas vezes já foram doutrinados nas faculdades, estão doutrinando os jovens a não pensar. Vem ensinar a matéria, eles estão ensinando política, doutrinação ideológica. Gente, a escola não é lugar para isso. Então nós temos uma população que por grande parte não sabe ler, não sabe somar, não sabe de nada, não sabe pensar. Por quê? Porque está todo mundo vivendo num vácuo. Sabe, era para o seu filho, sua filha, chegar numa escola e o professor falar uma bobagem, na hora a criança falar, talvez não alto e claro para todo mundo, mas no coração a criança fala, não, isso daí eu sei, já é mentira. O homem não veio do macaco. Não, isso não é golpe. Não, o Karl Marx não era um herói. O que acontece é que nos nossos lares nós não estamos ensinando a palavra de Deus. Aí fica um vazio. E qualquer coisa que chega perto, sabe o que acontece? Aquele vácuo, ele suga e preenche. Não com o que deveria. Não com as coisas de Deus. Não com as coisas que os nossos olhos têm visto. Não com as coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje a gente encontra crianças que não sabem quem é Jesus. Gente, se eu estivesse na Arábia Saudita, eu entenderia. Se eu estivesse nas selvas da Papua Nova Guiné, no Pacífico, eu entendia. Mas nós estamos no Brasil. Tem gente que não sabe quem é o Filho de Deus. Tem gente que não sabe. Você pergunta, o que é pecado? Evangelizando jovens. Às vezes crianças de 7, 8, 9, 10 anos. O que é pecado? Eles não sabem o que é pecado, gente. Eles não fazem noção do que é certo e errado. Por quê? Porque não aprendem em casa. Em casa eles mentem, desobedecem, fazem o que quer. E os pais, eles não têm noção. A escola não vai ensinar o que é certo e errado. Eles vão ensinar o que é errado, não o que é certo. Então o que nós temos é uma falha crítica, profunda, desse conceito de a gente ensinar. E existem no mundo multidões e multidões que nunca foram ensinados a falar a linguagem de Deus. E tem problemas seríssimos com Deus, com os pais dentro de casa, com os irmãos dentro de casa, com a sociedade em geral. Eles têm um ódio, eles odeiam, um ódio. Odeiam o professor, odeiam o patrão, odeiam o pai, odeiam tudo. Um ódio, e só falta você colocar uma faísca, que eles saem por aí, colocam uma coisa na cabeça, saem quebrando tudo, dizendo que aquilo é ativismo político. Não, aquilo é badernagem, é vandalismo, aquilo é crime. Sabe o que é aquilo? Aquele ódio que foi instigado, aquele ódio que foi cultivado, só precisa uma faíscazinha para alguém recrutar aquilo e fazer o que estão fazendo, usurpando, utilizando, aproveitando gerações para fins políticos ou de poder ou o que seja. Por quê? Porque não falam a língua de Deus. Eles não entendem que dentro de casa existe um pai e uma mãe que os ama. Eles não entendem amor. Existe um Deus que os ama. Eles não entendem amor. Eles entendem ódio e divisão e rancor, ingratidão. Isso eles entendem. Por quê? Porque é fruto, é obra da carne. Já está lá.
E se os pais não forem cultivar e abanar aquelas chamas e aquelas brasas do amor de Deus, ensinando e falando, se eles não fizerem isso porque esqueceram e saiu do coração, estão ocupados com outras coisas, nós vamos ter o que já está acontecendo no mundo hoje. Não é que vai acontecer, já acontece há muito tempo e está ficando gradativamente pior. Por quê? Porque quanto menos pessoas falam a linguagem de Deus, mais problemas teremos e mais pessoas não viram com os olhos o que Deus fez na vida deles e na vida das outras pessoas. Isso só faz aumentar o problema. Então é preciso guardar o coração, é preciso guardar os pensamentos, guardar as ações, como fala aqui. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Guarda. Lá a gente lê em Provérbios 4:24, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Continua. Porque dele procedem as fontes da vida. Tudo na sua vida vai partir do coração. Se o seu coração tem esquecido, o seu coração tem se apartado do que Deus tem feito, na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, então tudo na sua vida vai ser influenciado por aquilo. Tudo, absolutamente tudo. Então, os que não ensinaram, os que não foram ensinados, é porque quem ensina precisa saber. E muitos que ensinam não sabem mais, porque esqueceram. Segunda coisa, vamos para o versículo, nós lemos o 9, vamos voltar para o versículo, o capítulo 6. Capítulo 6, Deuteronômio, a gente leu o 4, vamos para o capítulo 6 de Deuteronômio, e o versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio diz o seguinte: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deixa eu perguntar aqui. Quem é que vai ensinar aos que não foram ensinados? Aqui está deixando bem claro aqui. Olha. Aqui o mandamento, o plano de Deus aqui, e é o mandamento, ele fala aqui, versículo 6. E essas palavras que hoje te sugiro, ordeno. Essas palavras que te ordeno. Deus está mandando, não está sugerindo, ele gostaria que você fizesse, ele está mandando. Tá? É o quê? A ordem de Deus é: amarás Deus, versículo 5 fala, vai amar Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. E no versículo 7 fala, não só você vai amar, mas no versículo 7 você vai ensinar seus filhos. Amém. Isso é uma ordem. Não basta você amar, você tem que ensinar teus filhos. Amém. Por quê? Como eu disse, o cristianismo está uma geração de ser extinto. Hoje existem famílias que um dia eram crentes, hoje não são mais. Quando eu falo crente, eu falo literalmente não nasceram de novo. Os pais nasceram de novo muitas vezes, os filhos não. Por quê? Porque os pais simplesmente não ensinaram os filhos. Não, mas eles nasceram na igreja. Gente, você pode morar na igreja. Ninguém é salvo porque frequenta, nasceu ou está na igreja há 1 ou 10 ou 50 anos. Minhas filhas foram salvas bem pequenas. Mas por quê? Porque a gente praticava isso, a gente ensinava desde pequeno. Desde pequeno, eu lembro, pequeno eu falo, 2, 3 anos de idade, a gente saía e via as coisas. Filha, sabe quem criou isso? Sabe quem fez essa árvore? Foi Deus. Sabe quem fez os patinhos que estão lá? Foi Deus. Desde pequeno, a gente fazia o quê? A gente ensinava. Aqui fala, ensinarás teus filhos e delas falará. A gente falava constantemente. Pais, vocês falam de Deus para os seus filhos? Ah, o pastor fala domingo. Fala aqui, olha. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-se, o tempo todo. Amém. As minhas filhas nunca iam dormir sem antes eu, irmã Simone, ou nós dois ir lá e conversar, ler a Bíblia e orar junto. Quando acordava, tínhamos devocional em família. Amém. Durante o dia, sempre, sabe o que é isso? É isso aqui, olha. Hoje em dia, tem muitos pais... Eu estou muito ocupado. Tenho um trabalho, tenho casa, tenho que pagar conta, e para cá. Lindo, tomou conta de tudo, menos o mais importante. Algo que Deus lhe ordenou que fizesse. Pois é. Por que tantos não seguem a Cristo? Porque nunca aprenderam a falar a linguagem de Deus.
Muitos não são salvos, muitos podem até ser salvos, mas não seguem, não vivem para Cristo, porque não entendem. Eles não compreendem. Semana passada nós vimos as minhas ovelhas, o quê? Ouvem a minha voz e me seguem. Por quê? Porque está entendendo o que está falando. Muita gente não segue a Cristo porque não está entendendo. Cristo está lá assim, uau, 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 blá, 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 blá. Eu sei que tem um Deus, eu sei que tem Cristo, eu sei que ele fala, mas o que ele quer de mim eu não sei. Por quê? Ele está falando, uau, 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 uau. Não estão entendendo nada. O que Deus está fazendo, operando na vida dessas pessoas. Então, eles não compreendem Deus, e quando Deus fala, passa completamente batido. A linguagem do amor se aprende de preferência em casa, como nós lemos aqui. Os filhos e os filhos dos filhos. O lugar ideal, perfeito que Deus quer é em casa. Só que, convenhamos, infelizmente, existem casas onde isso não acontece, onde isso não aconteceu. E para isso que Deus tem a igreja. A igreja existe, entre muitas outras coisas, para ensinar, para propagar, para ensinar as pessoas a falarem essa linguagem do amor. Se não em casa, então aqui na igreja. Ensinar as famílias e as casas, os lares da igreja, pelo menos, a estarem falando, ensinando, passando adiante esse amor. Mas as pessoas que entram, digamos assim, a primeira geração na igreja, para as pessoas que não tiveram lá, em que se falava, em que se ensinava e vivia seu amor. Onde não existe, não é o fim do mundo, porque existe a igreja, onde as pessoas podem vir, e as pessoas podem, sim, aprender a falar a linguagem do amor e compreender o que Deus quer fazer através da linguagem do amor. E quem vai ensinar isso? O pastor? Não, todos nós. Amém. Tá, todos nós. O pastor é para ser um exemplo, mas todo exemplo é para ser o quê? Seguido, gente. O papel do exemplo não é fazer tudo. O exemplo é para ser replicado, reproduzido, para ser seguido. Então não é falar, pastor, que maravilha. Legal, pastor, valeu. Não. Pastor, valeu, agora, como é que faz mesmo isso? Eu vou seguir o pastor, eu vou fazer o que o pastor está fazendo. Por quê? O pastor é um exemplo. Todos nós temos que fazer o nosso papel na igreja. Os pais, no entanto, em casa, precisam estar vivendo, mostrando, ensinando o amor. Esse amor é ensinado não só apenas com palavras, também com palavras, mas com atitudes, com reações, desapego pelas coisas do mundo, se apegando pelas coisas de Deus, sacrifício. Os filhos ver o pai que representa Cristo sacrificando. Sacrificando, como assim? Bom, se alguém vai ter que trabalhar 2 empregos, é o marido, não a esposa. Hoje tem marido que quer trabalhar, ou não quer trabalhar, ou trabalha meio período, e a esposa trabalha 3, 4 empregos. 3, 4 empregos. Quem tem que sacrificar não é os filhos. Não é os filhos que vão ter que ficar sem isso, ou aquilo, outro, porque o pai está gastando dinheiro no que não deve. Com os amigos e na farra. Isso não é sacrifício. Isso está ensinando o filho o quê? Egoísmo. Gente, egoísmo já está no coração do homem o bastante. Não precisa ser soprado as chamas e as brasas do egoísmo. Já está lá. É com sacrifício. É o sacrifício de ver a mãe se colocando em segundo lugar pelos filhos. E não a mãe colocando os filhos em segundo lugar. É a mãe se colocando. Entendeu? Então, são atitudes. É isso que você... Assim que você fala o amor, você ensina o amor. Diga uma coisa, quando a criança, o nenenzinho, você senta com a criança e fala, muito bem, estas são vogais, estas são consoantes, A, B, C, D, A, E, I. Alguém ensina a criança a falar português assim? Não, a criança aprende português como? Ouvindo, vivenciando, experimentando, assim que ela aprende. O amor é a mesma coisa, não adianta mandar a criança para a igreja, nem que seja 3 vezes por semana, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, vem 3 vezes para aprender o amor. Só que o resto da semana, ela está em casa, não está vivendo, presenciando, experimentando o amor em casa. Adianta vir 3, 4 horas para a igreja, as outras 60 e tantas horas, está desaprendendo tudo que aprendeu na igreja? Pois é.
Isso quando vem as 3 vezes, que muita criança não vem 3 vezes por criança, porque o pai ou a mãe está muito ocupado para trazer 3, 4 vezes por semana, né? Porque afinal de contas, sabe? Sei. Essas palavras que te ordeno. É uma ordem, Deus está mandando. Amor a gente aprende, a gente ensina através de atitudes, palavras, sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Amor e sacrifício são 2 lados da mesma moeda. Prioridades. Você ensina prioridades como? Fazendo. Não adianta falar, Deus é a coisa mais importante da minha vida. Se na prática é a última coisa na sua vida. Você pode falar o quanto você quiser, mas o que vai realmente fixar aquela verdade é o que você faz, não o que você fala. É como você age, não como você dispensar. Nós temos que ter cuidado com isso. E se não for em casa, tem que ser na igreja. Tem que ser na igreja. E não pelo pastor, mas por todos nós. Vamos dar um pulinho lá no Novo Testamento e vamos ver, para fechar esse pensamento hoje, o que acontece com aqueles que não entendem e não falam essa linguagem do amor. Lá em Romanos 5, e versículo 5, diz assim: E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja só. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Quando alguém não fala, não compreende a linguagem do amor, o resultado, entre outros, mas esse eu quero tratar hoje, o resultado vai ser que aquela pessoa não se sente amada por Deus. Uma pessoa que não fala, que não entende a linguagem do amor, nunca vai se sentir amada. Eu vou dar um exemplo. Se eu fico em pé aqui e eu falo em grego ou chinês para vocês, eu te amo. Alguém vai entender o que eu falei? Não. Inclusive vai achar que eu estou xingando alguém de alguma coisa. Igualmente, quando Deus demonstra o seu amor através da linguagem do amor, e eu não estou falando que Deus fala, porque alguém aqui já ouviu Deus falar para você que Ele lhe ama? Não. Alguém ouviu, com esses ouvidos que o chamaram de comer, Deus falando, eu lhe amo? Não, você nunca ouviu. Como é que a gente sabe que Deus nos ama? Bom, a gente sabe que hoje choveu, o sol levantou, meu coração está batendo, eu estou vivo, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho uma igreja, estou respirando. Eu sei que Deus me ama, tem evidências, mas se eu não entendo essa linguagem, se para mim o fato que eu estou vivo, que eu tenho a palavra de Deus, que eu tenho uma igreja, que eu tenho um Salvador, que o sol está brilhando, que a chuva caiu, se essas coisas para mim são uau, 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 se isso para mim não quer dizer nada, não significa nada, sabe de uma coisa? Eu não vou me sentir amado, porque não estou entendendo Deus me amando. Quando as meninas eram pequenas e faziam coisas erradas, elas eram disciplinadas. Michele, você se sentia amada quando você era disciplinada? No começo, não. No começo, não. Por quê? Porque ela estava aprendendo. A Bíblia fala o quê? O pai que ama o seu filho faz o quê? O disciplina. Disciplina é uma forma de amor. Hoje a Michele entende muito melhor sobre o amor da disciplina e a disciplina do amor do que ela entendia 20 anos atrás. Eu espero, né? Por quê? Porque ela veio aprender. Mas no começo tem gente que nunca aprende. E passa a vida inteira sem se sentir amada por Deus. E quem não se sente amado por Deus, dificilmente vai se sentir amado por qualquer pessoa. Como eu disse, 99,9% dos problemas interhumanos, interpessoais, são problemas que originam-se num problema com Deus. Aquela pessoa que não compreende ou fala a linguagem do amor, não vai entender essa linguagem e não vai se sentir amada por Deus. Porque Deus está falando, agindo de um jeito e a pessoa está completamente distante daquilo. Elas se tornam insensíveis ao que Deus está querendo comunicar. Se tornam insensíveis. Deus está amando, mas eles não estão sentindo. Estão insensíveis. Tanto para o salvo, quanto para o perdido. Entenda isso. Alguém pode ser salvo
E não se sentir amado por Deus. Por quê? Porque nunca aprendeu aquela linguagem. Então não está entendendo. Aí diz coisas assim, o que Deus quer de mim? Por que Deus está fazendo isso comigo? Sabe o que é isso? Isso é um sintoma de uma pessoa que não se sente amada por Deus. Não está entendendo o que Deus está fazendo com ela. Mesmo quando Deus está disciplinando aquela pessoa. Por não entender o amor, aquela disciplina não é disciplina. Aquela disciplina não é uma reflexão do amor que Deus tem. Deus açoita todo aquele que recebe como filho. E o versículo fala, como todo pai que a seu filho ama. Então, quando Deus disciplina, assim como um pai disciplina, é uma reflexão do amor. Mas se eu não entendo o amor, aquela disciplina não vai parecer amor, vai parecer algo que eu não estou entendendo. Por que Deus está fazendo isso comigo? Até a criancinha que foi perguntando, por que eu estou levando 3 lapadas no meu traseiro? Vai chegar uma hora que ela vai ligar foi porque eu não obedeci. Foi porque eu menti. Foi porque eu não fiz o que eu falei que... Aí começa a ligar, aí a pessoa entende. Aí o amor é que vai ensinar a pessoa. Por isso que é importante você nunca disciplinar o seu filho. Só discipline o seu filho, tá? Só o seu filho, só discipline o seu próprio filho. Sem estar com ódio e rancor. O problema é que os pais só querem disciplinar os filhos quando o quê? Eu vou pegar esse menino... Pronto, aí você não está passando uma ideia de amor. Como eu falo, quando você disciplina o seu filho, é para doer mais em você do que nele. Se você está com vontade e lhe dá gosto de disciplinar o seu filho, tem alguma coisa errada com você. Eu entendo, por isso que na hora da raiva, não se disciplina na hora da raiva. Já pensou se Deus fosse disciplinar a gente na hora da raiva, da ira? Bom, Deus não tem hora que Deus é eterno, mas entendo, Deus não nos disciplina em ódio. Deus não nos disciplina em ira. Deus nos disciplina em amor. Tá? Então, o Júnior aqui quebrou uma janela. Porque estava brincando com a vassoura. E a irmã Dulce falou nitidamente, não brinca com essa vassoura. E ele desobedeceu a mãe. E estava brincando de super-homem e puf, quebrou. Pronto. A primeira reação que tem é pegar a mesma vassoura e quebrar. Não, aí calma. De imediato eu entendo que dá vontade. Dá vontade. Eu entendo. Mas aquela não é a hora de disciplinar o Júnior. Não é a hora. Primeiro você se acalma. Aí quando você se acalma e passa a raiva, aí você faz o quê? Deixa pra lá. Besteira. Eu estou fazendo isso agora? Deixa pra lá. Isso que acontece. Só há disciplina na hora da... Isso não é bom. Porque disciplina não é para ser feito para você descontar alguma coisa. Deus não tá... Quando Deus disciplina a gente, Ele não está descontando, se vingando. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos transformar. Tá? Então, é importante que a gente faça disciplina em amor, para que eles entendam e compreendam e falem essa linguagem tão importante. João, capítulo 5, versículo 42, tem Jesus falando para algumas pessoas que não falavam essa língua. Nós vimos isso, acho, semana passada. Mas João 5, 42 diz assim, mas bem vos conheço, Jesus falando, que não tendes em vós o amor de Deus. Deixa eu traduzir isso. Ele falou assim, vocês não falam a linguagem do amor. Você não tem em vós. Eu faço coisas e falo coisas e Deus faz. Vocês não têm em vós o amor de Deus. Vocês não estão entendendo. Aí continua. Vamos voltar no João 5. Vamos voltar para o versículo 8. Dá uma olhada no versículo 8. E diz assim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus aqui fazendo um milagre, curando alguém que era aleijado. Logo aquele homem ficou são. E tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Tá? O versículo 42 está falando sobre as mesmas pessoas que estavam envolvidas nesse episódio aqui. Tá? Agora pula para o 16. E por esta causa, que causa? Jesus curou no sábado. E por esta causa, os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado.
Foi para essas pessoas que Jesus falou: bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Falou: sabe qual é o seu problema? Vocês não falam amor. O seu problema é que vocês não falam amor. Tem aqui um aleijado, eu o curei, e vocês estão reclamando porque eu fiz isso num sábado? Me diga uma coisa, quem cura é Deus. Não fui eu que curei, eu curei porque eu sou Deus, mas se a cura foi feita por Deus Pai. E se Deus Pai fez, o que vocês estão reclamando de quê? O seu problema é que vocês não falam amor. Vocês não estão vendo o amor de Deus para com esse aleijado aqui que hoje está andando. Vocês não têm em vós amor, vocês não falam amor, vocês não estão entendendo. Vocês querem me matar. Vocês querem matar a mim porque eu fiz um milagre no sábado. Vocês não falam a linguagem do amor. É isso que acontece. Deus faz um milagre desses, uma obra dessas, dessa grandeza, e as pessoas só veem o quê? Mas foi no sábado. Hello, que tal falar glória a Deus, Deus salvou, Deus curou, Deus operou. Não, mas foi no sábado. Sábado, e não pode no sábado. Problema, não falavam a linguagem do amor. O 1 João 3,1 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Esse não conhece a Ele, quer dizer, eles não falam amor. Deus é amor. E Deus não ama-nos porque Deus não ama Deus, porque eles não falam a linguagem do amor. Eles não compreendem Deus, eles não falam a linguagem de Deus, e como não compreendem Deus, não compreendem a gente. Por quê? Porque eles não falam a linguagem do amor. E quando alguém não se sente amado, não é porque Deus não está amando. Quando alguém não se sente amado, não é porque Deus tirou folga. Quando alguém não se sente amado, o problema é que a pessoa não está entendendo o amor de Deus. Porque o amor nunca falha. Não é isso que fala lá, 1 Coríntios 13:8? O amor nunca falha. O amor nunca falha. Nunca falha. Então, se alguém não se sente amado, extremamente amado, intensamente amado por Deus, que é amor, a fonte de todo o amor, então o problema não está com o amor e nem com Deus. O problema está com a pessoa que não fala a língua de Deus. E por que não fala? Porque nunca aprendeu. Por que nunca aprendeu? Porque ninguém ensinou. Por que ninguém ensinou? Porque partiu do coração e se esqueceram. Ou nunca souberam. Ou souberam e esqueceram e partir do coração, ou nunca souberam. E como nunca souberam, nunca ensinaram. Como nunca ensinaram, não sabem falar a linguagem de Deus. Como não sabem falar a linguagem de Deus, eles não sentem o amor de Deus, não se sentem amados e vão seguir uma vida sem amor. Não por falta de amor, mas porque simplesmente não conseguem entender. 1 Coríntios 13:8 fala: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Diga uma coisa, aqui fala em línguas. Eu vou dar esse exemplo pelo seguinte: do que adianta línguas sem interpretação? Nenhuma. Por quê? Porque do que adianta alguém ficar em pé e ficar blá 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 e ninguém está. É a mesma coisa com o amor. Do que adianta Deus estar falando amor se nós não entendemos? Então alguém precisa interpretar o amor de Deus para as pessoas. Como? Vivendo, aprendendo e compreendendo para que eles possam falar: então o fato que eu estou vivo, que eu tenho saúde, o fato que eu tenho isso e aquilo, que eu sou, que Deus fez, isso quer dizer que Deus me ama? Aí a pessoa se sente amada. Eu já ouvi de algumas pessoas, muito triste, ninguém aqui presente, fique tranquilo, as seguintes palavras: eu não me sinto amado ou amada por Deus. Isso é muito triste. É muito triste, porque se a pessoa não consegue sentir amada pelo tsunami de amor que é Deus, se alguém não consegue sentir o amor, uma avalanche de amor que é Deus, quem vai amar, quem vai alcançar, quem vai adentrar o coração dessa pessoa? Gente, se alguém pode amar perfeitamente, intensamente, perfeitamente, é Deus. Aquela pessoa não vai se sentir amada pelo seu pastor, por seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus amigos. Porque se Deus não consegue penetrar aquele coração de pedra com o amor dele, nada entra. E a pessoa que não se sente amada, ela não consegue amar.
Porque fala o que aqui o texto? A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. A boca fala do quê? Da abundância do coração. Se nosso coração está cheio do amor de Deus, nós vamos falar e fazer e viver e pensar no amor de Deus. Mas eu não me sinto amado, não está entrando. Chega no coração e não entra. Por quê? Porque eu não estou entendendo. Não entra na mente, não entra no coração. E se não entra no coração, se não for derramado em nossos corações, não vai sair pela boca, não vai sair pelas mãos. Ah, pastor, mas tem gente no mundo que não conhece Deus, eles amam. Não, porque amor que estamos falando é aquele amor sem interesse. Ah, mas eu conheço pessoas que vão e fazem caridade. Eles fazem caridade não pela pessoa, eles fazem caridade porque querem merecer a graça de Deus, querem ganhar a salvação através de obras, querem alcançar uma melhor reencarnação, tem essa. As pessoas espíritas, por que eles querem ajudar as pessoas? As pessoas que estão ajudando são secundários. A primeira coisa é ele. Eu não quero reencarnar como um sapo, então eu vou fazer boas obras aqui para ver se eu me encarno como um príncipe. Ou seja, o amor primeiro ali é com eles. Tem pessoa que trata algumas pessoas assim. Por quê? Porque tem interesse. Pessoas que eles não têm interesse, eles tratam assim. Isso não é o amor que eu estou falando. Estou falando amar com o amor de Deus. A gente tem que receber esse amor para a gente poder amar com esse amor. E a gente só vai receber se a gente entender, compreender, falar a linguagem do amor. E essa linguagem do amor deve ser ensinado, deve ser aprendido em casa, com os pais e também com os avós, como nós lemos no texto. Mas se não, tem a igreja, em que todos nós precisamos ajudar, todos nós precisamos aprender a falar primeiramente, para poder ensinar a linguagem do amor. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra.